Vamos lá para baixo, para o Museu de Atenas, verificar a destruição que fizeram com a minha terra querida. E depois nós vamos no Monastirac comprar coisinhas, comprar... Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Batunas e esse é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez para a alegria de vocês, né, que eu sei que a minha entrevistada aqui é muito querida entre vocês, se tornou muito querida, né, a Josi Mansur, a psicóloga e teosofista Josi Mansur, e hoje ela vai abordar, que bacana, uma coisa que vai ser útil para mim e a Bess. Imagina para vocês então. Como é que você está, Josi? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado mais uma vez por ter vindo, né? Eu que agradeço. A gente ficou um hiato de tempo sem você, mas já fizemos aí. Espero que a gente possa ter uma certa frequência aí, porque o seu conhecimento é muito bom e principalmente repassando o que meu público diz, a sua forma de passar é muito agradável, muito gostosa, muito simples e essa empatia é por causa disso. Então, isso é bacana. Né? Nem todo mundo tem esse dom, né? Às vezes a pessoa tem um grande conhecimento, mas não tem o dom de passar, né? De passá-lo. Então, hoje nós vamos falar sobre a doutrina secreta. Alguém já ouviu falar sobre a doutrina secreta? Claro que já, né? Helena Petrovna Blavatsky. Eu particularmente, eu falei para a Josi, por isso que nós fizemos esse programa hoje, que eu até hoje, quase septuagenário, não consegui ler a doutrina secreta, que eu começo a ler e já paro. Por quê? Porque eu não consigo. Aí nós conversando num programa anterior, a Josi me falou, não, existe, como é que você lê? Aí eu falei, abre e começa a ler e não tem jeito. Falei, não é assim, tem uma técnica, tem um roteiro. Então eu falei, então você está incumbida de ver isso aqui, né? E hoje é o grande dia, que eu considero um grande dia, porque isso vai ajudar muita gente aqui, né? Então, o que nós vamos falar sobre como é que se lê a doutrina secreta? Vamos primeiro falar da doutrina secreta, porque pode ser que tenha muita gente que está nos assistindo hoje, nem sabe o que é isso aí, né? O que é a doutrina secreta. Então, vamos começar por ela. Bom, o que é a doutrina secreta? Né? Ela é um grande livro, né, que foi permitido ser revelado, né, nele alguns conceitos guardados há eras e eras, né, por grandes instrutores da humanidade, falando da origem do universo, né, e da origem do homem. Então, a doutrina secreta, ela é dividida originalmente em dois grandes volumes, né, que o primeiro... Dois grandes volumes? É que na tradução depois, numa edição de adiar, acho que 100 anos depois, e na tradução para o português ela ficou em 6 volumes, né? Mas no original elas são 2 grandes volumes. O primeiro volume é Cosmogênese, né? Que é a história, a origem do universo. Esse tomo é dividido nas instâncias que foram retiradas de um livro secreto chamado Livro de Dizian, dos 14 comentários que Blavatsky teve acesso na época, através dos instrutores dela, no Tibete, ela teve acesso a esses 14 comentários. Do primeiro comentário desses 14 saíram a doutrina secreta. Então existem nesse livro de Dizian 7 livros secretos, né, que só os iniciados, os grandes adeptos... São as estâncias, né? Chamado de estâncias, isso. Né? E desses 7 livros secretos, né, existem esses 14 comentários, que foram trabalhos já escritos por adeptos iniciados que estudaram esses temas e verificaram, né, a veracidade desses temas. E Blavatsky, como era uma discípula ainda em formação, ela teve acesso a esses 14 comentários, e o primeiro comentário é que deu origem ao livro da doutrina secreta. Então, a doutrina secreta, o primeiro tomo, que é a Cosmogênese, é dividido nas 7 instâncias, que são 7 instâncias que foram reveladas, onde fala do universo em repouso, ou em pralaya, como se chama em sânscrito. Depois, a primeira diferenciação desse universo, depois o despertar do universo, as hierarquias, que é a outra instância, o impulso forrático, ou o que é forrati, o que é esse impulso do absoluto trabalhando na diferenciação do universo, ou com as grandes forças, chamada eletricidade, eletromagnetismo, e depois o aparecimento do homem no sistema solar. O sistema solar e o aparecimento do homem. Essas são as 7 grandes instâncias em cosmogênese.
Nesse tomo, ela tem as instâncias, os comentários e a simbologia, que é muito importante. Na tradução em português, que é esse livro aqui, o tomo 1 está as 7 instâncias. No tomo 2, que está a simbologia. Então, eu sempre sugiro que se estude os dois juntos. O primeiro e o segundo? Primeiro e segundo. Quantos volumes são? São 6 volumes. 6 volumes, tá. Então, os 2 primeiros é Cosmogênese e os 2, depois, terceiro e quarto, é Antropogênese. Então, na minha sugestão, se comece, não só na minha, Blavatsky também corrobora com isso, que se inicie o estudo da doutrina secreta por cosmogênese. Por quê? Porque como é um método que procura a origem do conhecimento, então nós temos que começar pelo todo, para depois ir para as partes. Para depois ir para a origem do homem. Então, esse tomo, no original em inglês, ele vai estar junto, um livro grosso, vai estar as instâncias e simbologia. Na tradução em português, ele vai estar no volume 1 e no volume 2. Então em português são 6 volumes, né? Você está mostrando a capa aqui? Doutrina Secreta, volume 1. Essa aqui é a edição do Pensamento? Pensamento, editora Pensamento. Então está aqui a editora Pensamento. Esse não é Teosófica, então é editora Teosófica? Não. Os direitos aqui estão, nesse caso, com a editora Pensamento. Exatamente. Então nós temos aqui. Agora, eu quero te perguntar uma coisa, antes de você dar a sequência. Por que essa linguagem? Olha que eu estou acostumado aqui, hein? Porque eu vivo no esoterismo, meio século. Por que essa linguagem, se a gente pega hoje, mesmo a doutrina secreta, hoje, não sei quantos milhares de anos depois, milhares não, já passou um monte de tempo, uns 200 anos aí desde que foi. Chegou a 200 anos? Não, a doutrina secreta foi publicada em 1888, então ela tem 140 anos, quase um Sesc centenário, vamos dizer aqui. Esse linguajar, você não acha complicado? Você particularmente, você já está familiarizado? Você acha que um neófito, um postulante a conhecer a doutrina secreta, ele se familiariza rápido? Mudando a pergunta, por que os mestres passaram nessa linguagem? Ou seja, para nós leigos, é uma linguagem difícil. Podia ser a linguagem coloquial deles. Por que essa linguagem foi passada nessa forma aqui? Para a gente se acostumar com isso, essa linguagem tem algum poder, ela é mântrica, alguma coisa assim? Como é que é isso? Você pode me falar a respeito? O que se tem de informação, até através da introdução da doutrina secreta por Blavatsky, se optou em manter os termos em sânscrito, porque são termos que na época não se encontrou similaridade, né? Exatamente, um símile na língua inglesa, porque a doutrina secreta foi escrita na língua inglesa. Então, esses termos que se mantêm dentro da doutrina, que são mais ou menos, eu acho que 40 e poucos, 50 termos em sânscrito, no sentido de que ele compõe uma ideia que essa língua mantém esta ideia. Então, se fôssemos traduzir, a gente iria reduzir demais esses conceitos. Sim, claro. Então, ficou como incumbência para os estudiosos, a partir da escrita da doutrina secreta, que fossem, aos poucos, traduzindo esses termos para uma linguagem mais pedagógica. E era o que se esperava que fosse acontecer. Alguns ramos que estudam mais aprofundado doutrina secreta conseguiram. A gente tem artigos, por exemplo, do grupo de Pontiloma, que tem uma tradução ou uma forma de explicar a doutrina secreta com mais pedagogia, digamos assim. Quando você fala hoje esses termos difíceis, aí que eu continuo achando difíceis, né, porque eu não estou familiarizado com eles, apesar de estar um bom tempo convivendo com isso, Pralaya, Kriya Shakti, esse termo, você já tem consciência do que significa isso aqui? Você fala com naturalidade, tendo consciência do significado delas? Alguns termos, sim. Alguns, sim. Porque como a gente vai se familiarizando com esses termos à medida que a gente vai estudando a doutrina secreta? A doutrina secreta não é um livro para um estudo de um ano.
Eu sempre coloco que a Doutrina Secreta é um livro para estudo de várias vidas. Né? Várias vidas, olha só. Então, o que se tem que começar a fazer quando se começa a estudar a Doutrina Secreta? Cada termo desses que eu desconheço, eu devo fazer o meu glossário particular. Ó, já é uma dica, hein? Vai anotando aí. Então, anota. Glossário particular. Palavra pralaya, né? Que em termos gerais significa repouso, ou a noite, os sonhos sem sonhos do absoluto. Então, eu vou procurar sinônimos que vão me ajudar a trabalhar, a transitar com esse conceito ao longo da doutrina. Desculpa. E isso ajuda no estudo. E à medida que eu vou me familiarizando com os termos, eu vou vendo que eles são representação de ideias-nomes, como Blavatsky chama. Ideias-nomes. Ideias-nomes. Como, por exemplo, a palavra Buda. A palavra Buda não é um nome, ela é uma ideia-nome. Né? Porque Buda representa essa grande divindade maior, é uma ideia-nome. Sim. Assim como Cristo é uma ideia-nome. Sim. Tá? Então, um estado de ser, né? Assim. Por exemplo, um dos aspectos da doutrina secreta que a gente vai estudar muito, que se chama Mula Prakriti, ou Svabhava, que são termos que vão aparecer muito dentro da doutrina secreta. Na realidade, esses dois termos, Mula Prakriti em sânscrito, Svabhava na teoria budista, eles têm o mesmo significado e eles significam a substância primordial. Então, quando eu consigo trazer esses termos para uma linguagem, quando eu falo substância primordial, é a matéria primordial, a matéria que compõe o universo, tanto em matéria homogênea quanto matéria diferenciada, fica mais fácil e eu vou associando substância primordial a Mula Prakriti e Svabhava. Num primeiro contato, numa primeira aproximação. Tá? Depois eu vou vendo que talvez Svabhava, em algumas explicações, ele tenha uma certa dualidade, porque ele já vai estar mais na representação da matéria dual, né? Mula Prakriti já fica mais na homogeneidade, mas isso vem com o tempo no estudo. Tá. Não adianta ir com muita sede ao pote, né? Devagarinho, como você disse. E esses termos, realmente, eles têm algo de mistérico, porque eles guardam, né, o segredo de uma língua que era uma língua que veio se derivando, né, que era uma língua mais original, que era o Senzar, que era a língua desses grandes seres que vieram instruir a humanidade, e depois foi para o sânscrito, né? Esse sânscrito também teve várias transliterações ou derivações, né, para o sânscrito que temos hoje. Então, mas são palavras que contêm um significado como se fosse um grande ideograma, né? Um grande conjunto de ideias. Então, eles fazem a diferença. E uma das coisas que eu oriento no estudo, assim, não se preocupem muito com os termos em sânscrito. Se preocupem em avançando na doutrina, vão lendo. Porque como eu vou compreendendo a doutrina secreta, ela não é com o intelecto meramente. Tá? A doutrina secreta é algo que eu compreendo com o meu eu interior, tá? É com o meu coração. E como eu compreendo isso? Quando eu vou me despindo de preconceitos. Para estudar esse livro, eu tenho que ir sem ferramentas nenhuma pré-elaboradas. Difícil, né? Como é que você vai quando eu me deparar com essas pré-ideias, eu tenho que colocá-las do lado e me permitir assim, por que não posso estudar isso? Por que talvez isso seja possível de ter um significado que eu consiga em algum grau juntar já com o meu conjunto de ideias? Mas se tu fores com um conjunto de ideias muito fechada, tá, dificilmente tu avança no estudo da doutrina. Então existe... A palavra mais adequada é essa, mas existe um certo ritual para você começar a ler a doutrina secreta. Sim. Ritual que não é esse negócio de acender vela nem coisa nenhuma, como é que se diz? É uma disciplina. Sim. Então isso aí nós já vamos falar, isso é interessante. Como para todo bom estudioso, né? Porque o ocidental em si, nós temos uma mente mais, digamos assim, né? Preguiçosa para estudar. Também... Né? Então, nós precisamos desenvolver essa mente, ou seja, criar hábitos de estudo, hábitos de leitura, e que eles não são só importantes para o nosso conhecimento, para a nossa cultura, mas, inclusive, para o nosso desenvolvimento cerebral, para a saúde do nosso cérebro. Então, os bons hábitos de leitura, eles devem ser diários. A leitura deve ser diária, a doutrina secreta deve se ler diariamente. E não precisa ler um capítulo inteiro. Se tu conseguir ler uma página,
e trabalhar com ela reflexivamente ou meditativamente, tu já avançou no estudo. Tá? E a Blavatsky coloca isso. A Doutrina Secreta não é um livro para tu ler, como a gente brincava quando era criança, de carreirinha, né? Uma coisa atrás da outra. Ela coloca que a primeira coisa a fazer, né? E ela coloca que leva anos. Tá? Leva anos, puxa. Tá? É as primeiras 3 proposições, que é o proêmio na Doutrina Secreta. Tá? Que ele fica na página 71 do volume 1. Começa por aí, então? Começa por aí. Olha, essa é a primeira dica do roteiro. Tá? Então, o roteiro já não começa pela primeira página, já começa pela página 71. Exato. Esse proêmio, ele é um resumo das 3 principais ideias que vão ser trabalhadas ao longo de toda a doutrina secreta, tanto em cosmogênese como antropogênese. É mesmo? Sim. Quer dizer, mesmo sendo no livro de cosmogênese, são 3 premissas que vão ser utilizadas para toda a leitura. Para nortear todo o conhecimento foi trazido para a humanidade naquele período. Tá? Por quê? Porque a primeira proposição, ela vai trabalhar com a unidade de todas as coisas. Ela vai trabalhar com a ideia do espaço ilimitado, ou da ilimitabilidade. Começa por aqui, então. Começa por aí. Deixa eu ver isso aqui na prática agora. Abre aí, página 71. Vamos lá, página 71. Páginas de uns anais pré-históricos. Proêmio, tá aqui, ó. Então aqui, ó, e ela como ela disse aqui, né? Ela mata a cobra e mostra o pau. Se vocês puderem ver, olha o que tem de anotação aqui. E olha que ela conhece isso e convive com isso. Olha o que tem de anotação, isso é bacana. Então já começamos aqui pela página 71. 71. Tá, e é interessante o que você falou, antes de já que a gente estava falando dos nomes, eu perguntei o porquê disso, lembrando que, não sei se foi a Blavatsky que fez, foi ela que fez o dicionário teosófico? Sim, ela conseguiu escrever até a página 32, se eu não me engano, que depois ela desencarnou, né? Mas é um calhamaço desse tamanho. Continuaram. Puxa vida, que bacana, é um trabalho fabuloso para quem, já que nós estamos falando disso e é para auxiliar, é imprescindível que você tenha um dicionário teosófico. Tem que ter. Né? Ele é importante para o roteiro dos estudos. Isso que você não entende, você se socorre ali, escrito por Blavatsky, continuado e finalizado por teosofistas. Sim, né? Anne Besant continuou, vários outros, Mead, bacana. Né? Vários outros que seguiram ela ao longo dos estudos continuaram as escritas e o aprimoramento, né, é um trabalho maravilhoso. Todo mundo deve ter isso aqui. Para quem estuda isso, tem que ter. Com certeza, né? Uma boa indicação. Então, começamos pelo proêmio. Proêmio, página 71. No proêmio, essas 3 grandes ideias, e começando pela primeira ideia, Blavatsky coloca que se nós não entendermos com profundidade, ela diz que isso leva anos para se entender, então ela diz que enquanto não entender, não avança no estudo da doutrina. Procure entender o que significa a unidade de todas as coisas. Você sabe o que eu já ouvi? Desculpa te interromper, Josi, mas é interessante a gente falar isso, porque muita gente vai se identificar. Muita gente tem ou ganhou a doutrina secreta. Sim. E sabe onde é que está? Guardado, parado numa estante, que as pessoas jamais chegaram a ler. Talvez, iguais a mim aqui, abriram ali, não entenderam lhufas, né? É uma linguagem nova, e deixaram ali parado. Então você não imagina o que tem de gente, e você está falando que esse é um estudo perene, então é muito bom agora você ir lá na sua biblioteca, pega isso aqui, começa pelo proêmio na página 71, e não tenha pressa, ela está falando. Está lá guardado mesmo, né? Não tenha pressa. Vamos dar sequência. E no nosso século, para quem gosta de ciência, para quem procura estudar a origem do universo, começa a se interessar pelos escritos, independente se seja uma linguagem mais arcaica ou não. Né? Por quê? Porque essa é uma linguagem que é uma linguagem para a alma. A alma, quando ela reconhece esse conhecimento, ela entende. Opa, olha que importante o que ela falou, hein? A doutrina secreta é uma linguagem para a alma, ela não é uma linguagem para o intelecto. Tá. E a alma reconhece que aquilo faz sentido, mesmo que o intelecto ainda não consiga decodificar aquilo. Importante você falar isso. Tá. Então ela é uma leitura para a alma, é um alimento para a alma. Então quando eu começo a estudar na primeira proposição que existe uma unidade, uma realidade absoluta, uma realidade que significa uma causa sem causa,
né? Um não ser e um ser, tá? Algo que é imutável, que é incognoscível. Eu vou trabalhando com essa ideia e ampliando ela até que Blavatsky chega e reduz essa ideia a um espaço abstrato absoluto. Isso ela denomina como uma grande aceidade, tá? Ou como que não é um ser, mas em sânscrito é sati, né? É essa grande ideia, né, que não tem como se descrever. Para os hindus é o grande Parabrahman. Tá. Né? Quando tu consegues chegar a esse conceito, tu olha para o universo e tu observa que nós temos um espaço, que a ciência está até hoje tentando decodificar várias coisas desse espaço e que não conseguiu sair ainda do nosso sistema solar, e o espaço continua, mesmo que com certeza consiga sair, a ciência avançando, o espaço está aí com a sua grande ilimitabilidade. Ele é ilimitado. Esta ideia é a ideia da unidade de todas as coisas. Isso vai fazendo sentido. Né? E onde essa ideia da unidade de todas as coisas permeia o nosso cotidiano? Porque se nós somos unos, né, nós somos iguais. Isso desmonta a ideia da separatividade. Né? E somos iguais em essência, porque somos oriundos desta mesma substância primordial, dessa mesma grande ideia una, né? Ou todo uno. Essa é a primeira proposição. A segunda proposição, ela vai trabalhar a ciclicidade. Ciclicidade, tá. A ciclicidade são os períodos de manifestação desta grande ideia. Ciclicamente, ela entra em repouso, que é o grande Pralaya, e ciclicamente ela entra em manifestação, que é o grande Mahamanvantara. Né? A origem, de novo, de um universo ou dos universos. Né? E esse movimento de vir a ser constante, tá? É o segundo aspecto desse absoluto, que é o movimento eterno, o movimento abstrato. E todos esses conceitos estão nas primeiras proposições da doutrina secreta. E depois nós vamos entrar na terceira proposição, que é a ideia da chegada do homem no universo. Tudo isso aqui no proêmio, né? Nós estamos no proêmio aqui. Só no proêmio. Tá? Onde vai descrever a saga da peregrinação da alma humana, né, no seu processo de evolução, que a terceira proposição é a evolução da humanidade. No seu processo de peregrinação ou de evolução, ela retorna à grande alma universal, que é esse grande espaço abstrato, absoluto. E essa ideia, ela carrega uma outra grande ideia, que é a ideia da duração. Essa ideia da duração é a ideia da eternidade. Se é uma realidade una, atemporal, ela é eterna. Nessa ideia de duração existe a ideia de espaço e tempo. Espaço como um ciclo, que é o nosso espaço, nosso sistema solar, ele está circunscrito dentro de um sistema, dentro de um espaço-tempo. Né? Esse espaço-tempo, ele tem um ciclo. Esses ciclos vão gerar o desenvolvimento de sóis, o desenvolvimento de planetas, de estrelas e o desenvolvimento das 7 grandes humanidades. Isso é a terceira proposição, que vai ser desenvolvida no tomo 3, que é a antropogênese, tá? Que é esse tomo aqui. Opa, já tem aqui, nós vamos entrar em antropogênese. Ó, essa aqui é o 4, que é a simbologia de... Volume 4, Simbolismo Arcaico das Religiões do Mundo e da Ciência. E aqui Antropogênese. Isso. Antropogênese começa no volume 3. Começa no volume 3 da tradução em português. Tá, deixa eu só mostrar. Quem vai trabalhar em inglês, ela vai estar no tomo 2. No tomo 2, tá. Isso aqui tá aqui, ó. E o volume 4 tem o 5 e o 6 aqui também ou não? Daí eu não trouxe. Você não trouxe, e o 6, mas... Tá bom, vamos deixar isso aqui por enquanto. Tá, vamos voltar aqui. Pera um pouquinho. Começamos então a doutrina secreta. Você que está em casa e tirou o livro para assistir hoje aqui, já abriu na página 71. É por aí que nós vamos começar. Por aqui. Esses 3 itens do proêmio, eles vão até que página? Eles vão dentro da doutrina? Fica dentro desse volume mesmo ou não?
Fica dentro desse volume. Ele é Mas curto. só que 71, requer um estudo profundo isso aí. Vai até a página 89. 71, 89. A 89. São 18 páginas, mas 18 páginas que você podia levar meses, vamos dizer, para você ler. E se deve estudar com muita lentidão mesmo. Lentidão, porque você tem que entender isso aí, né? Exatamente. Não adianta você ficar lendo e não entender nada, não vai caminhar passo algum, né? Exatamente. Um livrinho que é básico para ler concomitante com a doutrina Opa. é esse aqui, ó. Olha aí, ó. Tá. Outra dica. Vai anotando aí, ó. É um livrinho básico. Fundamentos da Filosofia Esotérica. Esse livro eu tenho também. Eu tenho isso aqui. Mas eu tava mais perdido que cachorro em mudança também. Para mim é tudo novidade. Já vai servir para mim. Ele tem um resumo do proêmio, ele tem um resumo das instâncias, ele tem uma sequência de como estudar. Olha aqui, doutrina. Fundamentos da Filosofia Esotérica, também da Blavatsky. Esse é da Teosófica ou não? Esse é da editora Teosófica. Esse é da editora Teosófica, tá? E é um livrinho bom, porque ele pequeno, é sucinto. Tem um grande resumo das principais ideias, dos principais conceitos da teosofia, de todo o sistema teosófico. Então isso aqui ajuda a entender o proêmio. Ajuda. Tá aqui, ó. Então o proêmio começa pela 71 e, se você puder ter do lado, o fundamento. E ó, não se assuste não, nós estamos em problemas econômicos, essas coisas. Esses livros são acessíveis a qualquer pessoa, você pode ter certeza. Baratos, tá? Tá. Então, seguindo, depois que Blavatsky coloca assim, ó, leve anos até alcançar uma compreensão dos 3 princípios fundamentais. Tá. Ela diz que enquanto nós não atingirmos uma certa compreensão, e compreensão é dessas 18 páginas, é trazer para dentro, é conseguir transitar nesses conceitos e trazendo eles para a tua vida diária. Né? Onde eu me localizo... não é só entender, tem que praticar também. Exatamente. Tá. Onde eu me localizo nessa unidade de todas as coisas? Eu pratico isso no meu cotidiano? Eu consigo olhar para o meu semelhante, ele sendo uno comigo, ou eu olho para o meu semelhante sempre tentando separá-lo ou discriminá-lo por aspectos aos quais eu não... Bom, então um fator importantíssimo que é querer, né? Eu quero ler a doutrina secreta porque eu quero entender a doutrina secreta e quero praticar a doutrina secreta, Exatamente. não é isso? A doutrina secreta ela foi escrita justamente para isso, para gerar no ser humano uma autotransformação. Isso, então tá. Ela não é um livro intelectual. Não é literário, nessas coisas aí, conto. Ela não é um nenhuma. livro científico, como uma enciclopédia que eu vou fazer uma pesquisa específica de um conceito. Né? Elas são um conjunto de conceitos que vão fazer com que o ser humano transite melhor pela sua jornada aqui no Sistema Solar. Porque Especificamente no planeta tem Terra. muita gente que tem uma série de perguntas e não consegue as respostas, né? E de repente você, tendo entendimento, você já tem essas respostas que você não encontrava em lugar nenhum. Mas sabe o que está me batendo aqui desde o começo do programa? Uma coisa que você falou e já marcou aqui, né? Sim. Que é importante para mim e eu compartilho com vocês. Como é que é? Eu estou lendo fisicamente, mas a minha alma vai reconhecer. Exato. Olha só, isso aí, olha que profundidade. Profundidade não pode ser um eureka, né? São duas coisas distintas. Quer dizer, para você pode não estar entendendo patavina falando na palavra certa, mas alguma coisa em você, ou seja, sua alma, já sentiu uma identidade, o que pode fazer com que você, essa empatia, essa reverberação, digamos assim, e faz com que você aí, sem saber porquê, mesmo sem entender nada, digamos assim, em princípio, você queira ter vontade ou continuidade porque a sua alma se identificou com aquilo. Para a sua alma aquilo não é novidade, seria isso mais ou menos? Olha exatamente. Só. Porque o que é a humanidade num ciclo de um sistema solar? Tá? Ela é uma grande evolução. Dentro do nosso sistema solar nós temos 7 grandes humanidades ou 7 grandes raças e dentro de cada uma dessas raças ou humanidades raiz nós temos 7 subdivisões e depois várias outras subdivisões de famílias e de agrupamentos e de miscigenação que ocorre entre os seres humanos. Então, desde o advento da mente no ser humano, que foi há 18 milhões de anos atrás, onde grandes seres de outras humanidades, de outros universos, de outras humanidades, vieram nos trazer a mente
encarnaram na humanidade que está no planeta Terra e começaram o nosso processo de evolução. Então, desses 18 milhões de anos para cá, a humanidade vem buscando saber quem ela é e de onde ela veio. Quem são seus antepassados? Sim. Então, nós somos oriundos de seres de uma inteligência e de uma sabedoria muito grande. Nossos avós, nossos antepassados da humanidade, forma, isso, sim, são seres de uma evolução muito grande. Eu sempre cobro, ou me cobro, ou cobro de quem eu entrevisto ou converso, eu falo, cadê essa... Por que se a gente teve antepassados tão inteligentes, fizeram coisas tão maravilhosas, onde é que está o que aconteceu para a gente ter esse ato hoje, né, e não conseguirmos recuperar aquilo lá? Sim, mas a humanidade caminha para essa recuperação, porque essa recuperação hoje, ela é necessária através do esforço do ser humano, né? Há anos, alguns ciclos atrás, esses grandes seres puderam conviver com o ser humano para e passo. Sim. Né? E houve processos que os separaram, até pelo próprio orgulho. Né? Claro. Estão no plano físico, e poder do ser isso. humano de querer adentrar esse conhecimento e se apoderar desse conhecimento. Então houve um certo afastamento, que são questões que requerem um estudo comparado muito grande. A doutrina secreta veio, em algum grau, trazer isso. Mas o que eu queria responder um pouco da tua pergunta anterior é que todo material, toda a literatura que perfaz a filosofia esotérica ou a filosofia oculta, ela tem a mesma essência em termos de alimento para a alma. Por quê? Nós alimentamos o nosso corpo, cada um alimenta da sua forma ou acha que alimenta da melhor forma, mas o corpo precisa de alimento, porque Sim. senão ele não se sustenta. Isso. A mente, para que ela se desenvolva, ela também precisa de alimento, então ela precisa de conhecimento, ela precisa de cognição. O espírito e a alma, para que ele se desenvolva, ele também precisa de alimento, e esse alimento está na filosofia esotérica. Como nós não temos mais grandes instrutores para nos instruirmos de forma oculta, nós precisamos adentrar na filosofia esotérica. Quem são essas grandes escolas de filosofia esotérica? Temos várias ao longo da nossa civilização. As grandes escolas pitagóricas, pré-socráticas, platônicas, até chegar a grandes escolas, como foi a Sociedade Teosófica. A teosofia, ela é esse grande ramo da sabedoria, da ciência oculta, dessa ciência da vidya, desse grande conhecimento, e que vem perpassando essas grandes escolas. Porque a teosofia, para quem não conhece, ela é talvez a mais antiga das sociedades, né? Sim. Isso aqui vem de lá de trás, não tem nada de... Blavatsky é uma coisa recente, a teosofia é uma coisa que já vem... Não sei, antes de Cristo, né? A teosofia, ela foi cunhada por Ammônio Saccas com esse nome, né? Sim. No século, não lembro se é 3? 3 antes de Cristo, é isso? 3 depois de Cristo, tá. Só que esse termo, esse conceito teosofia, é um conjunto de ideias, Sim. Que vem instruindo a humanidade desde o início da humanidade. Então, se chama filosofia ou teosofia ou não, não é essa a questão. A questão é que isso carrega uma essência que alimenta a evolução da humanidade. Tá? Será agora é uma pergunta suspeita, porque você é teosofista, né? Sim. Mas você acha que a teosofia, essa que nós estamos nos referindo, que nos lembraram bem agora do século III, a partir do século III, ela seria a escola que esses mestres deixaram para a gente ou não? Toda essa história antiga, essa sabedoria, então foi através... Tiveram várias escolas. Várias escolas. Né? Tá. Por exemplo, quando surgiu a escola pitagórica em 500 e pouco, não sei se foi 530 ou 590, quando Pitágoras retoma esses principais conceitos e traz à tona que o universo é matemático
e traz a ideia do número, do não número, ele está falando de teosofia. Eu creio que sim, né? Ele está falando da origem do universo. Na origem do universo, ela é geométrica, ela é essa matemática pura, essa matemática que descreve o ponto da origem, que vai aparecer no proêmio, um círculo de luz branca com um ponto, que são os folhos que Blavatsky abriu no livro de Dzian. E ali os mestres começam a contar esta história. Ah, tá. Essa base foi trazida por Pitágoras também, porque esses livros foram recolhidos nas crises que a humanidade teve ao longo dos seus vários ciclos. O conhecimento teve que ser guardado. Então esses livros foram guardados, esse conhecimento foi guardado e velado por muito tempo. E de tempos em tempos surgem seres que encarnam e que vão abrir grandes escolas e vão retomar esse conceito teosófico novamente. Então, Pitágoras foi um deles. A escola pitagórica, ela trabalhava com essas grandes ideias, então ela trouxe de volta o conceito da matemática, o conceito da geometria. Sensacional, sim. Dessa visão da sílaba sagrada, da sílaba geométrica. E depois os que deram origem aos pré-socráticos, e depois Sócrates trouxe esse conceito à escola platônica, que durou... Dura até hoje, para mim eu considero que dura. Séculos e séculos, né? E quase um milênio, né? A escola platônica, 900 e poucos anos, como uma escola em vigor. E depois várias outras correntes ou associações, como a Sociedade Teosófica, os Rosa Cruz, a própria maçonaria, todos eles têm como base esses ensinamentos. Sim. A Cabala original, então os caldeus trazem esses ensinamentos, os fenícios trazem esses ensinamentos nas suas escolas específicas. A base é a mesma, né? A base é a mesma. Só que em alguns tempos desses, como caldeus, fenícios, eram escolas mistéricas, escolas mais fechadas. A Sociedade Teosófica, quando ela trouxe esse conhecimento à tona, o grande objetivo era retomar as escolas mistéricas, que não se conseguiu. Não, infelizmente. Mas o grande objetivo foi esse, que alguns grupos se interessassem por esse conhecimento, estudassem eles com veracidade, com responsabilidade, se despindo de preconceitos e realmente vivenciassem esses conceitos para conseguirmos construir um núcleo de fraternidade universal. Porque esses conceitos só vão ser aprimorados pela alma humana quando nós nos tornarmos verdadeiramente fraternos. Então, isso aí. Nós temos tempo mesmo. Temos muito. Bom, estamos caminhando. E esse é o objetivo do estudo da doutrina secreta, para que a fraternidade brote em nós. A alma se alimenta disso. Nós somos seres fraternos, nós somos unos. Então, nós temos que aprendermos a fazer esse exercício fraterno. Recuperar essa essência, né? Exatamente. Recuperar isso. Vamos seguir, vamos lá. Seguindo. Continue. Então, aí a segunda coisa que ela coloca, nós devemos recapitular, os itens numerados que estão no resumo, vamos lá. do tomo 1. Então, nós vamos, saindo da página 71 até a 89, nós vamos pular lá para o resumo da obra. Sim, tem lá no fim, ou não? No fim, no resumo, que é na página 301. Na 301 é resumo da obra ou dessa primeira parte? Resumo de cosmogênese. Resumo de cosmogênese. Desse primeiro volume. São 2 volumes de cosmogênese, né? Sim. Tá. Na tradução são 2 volumes. O primeiro são as instâncias e o segundo a simbologia. Ok. Aí nós vamos para o resumo. Depois. O resumo do primeiro volume, na página 301. Nesse resumo nós vamos encontrar 6 grandes itens. Que vão ser trabalhados durante todo esse conjunto de ideias aqui. Essas grandes ideias começam, para a gente ter uma ideia de como elas começam a ser trabalhadas por nós. Ela começa ensinando que a doutrina secreta não é ateísta. Ok. Ela simplesmente não trabalha com a ideia antropomórfica de Deus. Sim, porque nós já falamos isso aí, né? Um dos últimos programas aí das cartas do Mahatma, né? Exatamente sobre isso. Então, ela usa um termo que o teosofista é um nastica. Nastica quer dizer alguém que não diviniza
o absoluto. Sim, tá. Tá? Não tem um Deus que tu vai fazer um ritual ou uma... Exato, tá. Mas sim uma ideia de uma grande sabedoria. Uma inteligência, né, que eu gosto Exatamente, disso. Exatamente. Então, depois ela vai trabalhar que existem um logos, que é um verbo que vai dar origem a esse sistema, Tá. que vai ser o segundo item. O terceiro item ela vai trabalhar com o aspecto dos grandes Jian-Chorãs, desses grandes seres ou Que dessas nós grandes falamos há pouco. consciências que vão auxiliar no trabalho da matéria, da grande substância primordial, da matéria bruta e da matéria inteligente que vai gerar as consciências. Sim, muito bom. Inclusive as consciências humanas. Depois, e aí ela explica o que são, ela aprofunda esse terceiro item. Depois ela vai para o quarto item, que vai trabalhar com um grande conceito, que é uma das ideias fundamentais do sistema teosófico, e que a ciência não admite até hoje, que não existe matéria morta. Não existe matéria morta. Não. A matéria está em eterno movimento. Ah, sim, tá. É que nem o Lavoisier disse, né? Tudo se transforma, né? Sim, mas a matéria está em eterno movimento. Não existe sim, uma matéria... inerte, vamos dizer. Exatamente. Tá. Para a teosofia não existe matéria inorgânica. Tá. Tudo é orgânico, tudo é vivo. Ok. Tá? Então ela vai trabalhar com essa ideia, que é uma ideia fundamental e que abre muito o conceito de ciência. Auxilia muito no conceito da ciência, porque tudo é vivo. Se tudo é uno, tudo é vivo. É interessante. Tá? Interessante. Esse quarto item é um item muito profundo. Tá. Depois o quinto item vai trabalhar como o universo se desenvolve, né? Como ele principia, como ele vai se desenvolvendo em termos de suas forças, do seu eletromagnetismo, dos elementos que o compõem, né? Os elementos que nós conhecemos como grandes elementos cósmicos. Sim. E como elementos humanos, né? Que têm as suas diferenças, e os elementos que ainda nós não conhecemos, que vão ser só conhecidos, o sexto elemento cósmico a partir da sexta raça ou da sexta humanidade, e o sétimo também a partir da sétima humanidade. E a ciência trabalha só com os elementos que nós conhecemos. Claro. Tá? E assim ela vai aprofundando esses 6 itens. Tá, só para ficar entendido. Então, eu li da 71 a 89. Proeme. Mas é concomitante o resumo? Sim. Eu posso estar trabalhando com o resumo e lendo da 71 e 89, Pode. mais o resumo? Pode. Que o resumo, pelo que você está falando, vai me dar condição de entendimento daquelas páginas ali. Deve. Né? Então tá, perfeito. Concomitante. E eu ainda sugiro assim, ó, depois que vocês terminaram de ler o proeme, o resumo, tá? Leiam a introdução da doutrina secreta, porque geralmente as pessoas não leem introdução de livro, né? Geralmente elas vão lá. Eu adoro. O índice introdução para mim é imprescindível. Exatamente. Então, a introdução ela mostra como a doutrina secreta foi escrita, o porquê, quantas mentes auxiliaram nessa escrita. Não foi uma ideia trazida por Blavatsky, ela simplesmente transcreveu essas ideias. Tá? A doutrina secreta foi ditada por várias mentes inteligentes que vivenciaram esses conhecimentos, ou como a gente chama, os grandes videntes da humanidade, tá? Que puseram em prática e só revelaram aquilo que eles conseguiram comprovar. Que bacana isso, né? Tá. Passaram o que foi comprovado. Exatamente. O que eles não sabem, eles não falavam. Tá? Então eles não sabem falar o que existe em Parabrahman. Não sabemos. Então claro, não falamos. Não vou inventar nada. É isso aí. O que se sabe do espaço ilimitado? Apenas que ele estrutura vários universos, que temos uma grande nebulosa, mas que essa nebulosa não é só a nebulosa do nosso sistema solar, mas existe uma grande nebulosa que é composta por essa grande substância primordial, mas também não podemos descrever mais do que podemos observar a partir do sistema solar. Porque a partir do momento que você tem entendimento desse processo, teu entendimento te dá um entendimento de tudo, né? Exatamente. Você vai entender a parte, entendeu a partezinha, o micro, você vai automaticamente entender o macro. Você já tem... Só que Blavatsky coloca que para que se entenda o micro, temos que partir do macro. Temos que partir do macro. Exatamente. O caminho contrário. Tá.
Tá? Então, para que se entenda essas ideias, eu tenho que entender a unidade de todas as coisas. Perfeito. Tá? Como o universo se estruturou, como o cosmos se estruturou, como o nosso sistema solar se estruturou e como o nosso planeta Terra se estruturou. São ciclos que repetem o modelo. E o que aconteceu aqui aconteceu em tudo quanto é lugar. E exatamente, em todos os universos. Esse modelo é eterno. Eterno, tá. Esse é o modelo do plano divino. Perfeito. Do absoluto. Isso. Esse modelo, quando tu entende que esse modelo se repete ciclicamente, a gente entende que as humanidades se repetem ciclicamente também. Aí eu posso ir para o micro. Porque eu vou entender que hoje nós, na atualidade, somos quinta sub-raça de uma quinta raça, de uma quinta humanidade, mas nós somos a essência, ou como eu gosto de falar, o substrato melhor de todas as outras humanidades. Que nos antecederam, né? Isso aí. Exatamente. Tá. Nós somos a evolução da raça humana. Né? Então, seguindo essa sequência, nós vamos... Tá interessante. Eu já até decorei aqui. 71 a 89, o proêmio. Isso. Juntamente com o resumo e concomitantemente sendo auxiliado também por umas dicas desse aqui, Fundamentos da Teosofia Esotérica, da Filosofia Esotérica, da Blavatsky, e vamos seguir. Vamos lá. Tá. O que mais? Mesmo assim, bom, eu li o proêmio, eu li a introdução, eu li os fundamentos. Eu li o resumo. Eu li o resumo, eu li a introdução. Ainda eu tenho muita dificuldade de saber o que essa teosofia quer dizer. Tá? Eu sugiro, tá, que se estude um dos últimos livros escritos por Blavatsky, que é a Chave para a Teosofia. Tá, Chave para a Teosofia também, da Blavatsky. Eu acho que eu já li. Esse livro é um livro de perguntas e respostas. Bacana. Tá? E que clareia principalmente o sistema teosófico, como que a teosofia se estruturou e o que ela trouxe para a sociedade teosófica para ser desenvolvida. Que bacana, estou vendo aqui que é bem simples mesmo, perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Esse livro surgiu como ideia quando um grupo, a Doutrina Secreta foi publicada em 1888 e ela vendeu assim que nem pão quente na padaria, né? Se esgotou a primeira edição. De qual livro? Da Doutrina Secreta. Da Doutrina Secreta. Tá. Então ela foi publicada, se não me engano, em setembro de 1888. Sim. E a primeira edição se esgotou, teve que sair logo a segunda. E os cabeções na época, os intelectuais da época, leram. Né? Os que já eram próximos de Blavatsky se aproximaram para ela para tirar dúvidas. Porque assim como nós temos dúvidas até hoje, tu imagina na época, quando se depararam com esses conceitos, mesmo sendo matemáticos, físicos, biólogos, astrônomos que estavam próximos de Blavatsky, né, pessoas que tinham doutorado, pós-doutorado, estudiosos profundos nessas ciências específicas, né, ficaram maravilhados com a obra. Só que surgiram neles 1001 perguntas. Nesse período, Blavatsky estava em Londres. Ela tinha saído do dia diário, foi para Londres e lá ela resolveu montar um grupo, né, chamado A Loja de Londres. Né? Sim. E nesse grupo eles se reuniam todas as quintas-feiras. Inclusive isso aqui continuou depois, né, da morte dela, continuaram essas lojas, né? Isso por um tempo, isso, tá. E esses estudos com Blavatsky, essas pessoas que leram a doutrina, vinham para fazer perguntas à noite. Então enviavam as perguntas, né, os assessores dela passavam para ela e ela respondia pergunta a pergunta. Esse estudo durou mais ou menos um ano, né, em Londres. E de lá surgiu escritos que se perderam e foram ser publicados bem anos depois. E nós conseguimos acessar esses materiais que se chamam as atas da loja Blavatsky. Tá. E agora nós conseguimos traduzir e publicar pela editora Teosófica as 4 primeiras atas, que é esse livro aqui. Tá. O que tem aqui, comentários, ela faz... O que tem dentro desse conteúdo? Perguntas e respostas sobre também. As 4 primeiras instâncias em cosmogênese. Olha só, perguntas, deixa eu ver o linguajar aqui. Simples. Tá. E quem começou a avançar? Então, tu terminou esse roteiro inicial que eu disse, tu iniciou a primeira instância.
começam a estudar paralelo com as atas, porque elas ajudam muito a clarear os conceitos, são explicações também, pouco mais detalhadas. Pré-lançamento aqui, ó. Isso, ele saiu agora, está quentinho. Está quentinho mesmo, é? É. Esse eu ainda não tenho, depois já vou adquirir também. Sim, é um material complementar de estudo muito claro, importante para quem já está estudando as instâncias. Isso é bom. Agora, voltando à questão do proêmio. Sim. Por que o proêmio é importante? Blavatsky bate nessa tecla. Porque ele vai trabalhar as ideias principais do sistema teosófico. Tá? E se nós não entendermos as ideias principais, é difícil avançar. Então, a teosofia está resumida naqueles 3 princípios ali que você está... Olha só, isso aí eu não sabia. Bom, eu não sei de nada, né? Mas eu fico contente quando eu fico sabendo de alguma coisa. Esse proêmio, ele é riquíssimo. Que interessante. Em ideias, né? E o resumo também eu acho riquíssimo. Ciclicamente eu volto para o resumo. Às vezes eu estou lá estudando uma instância e eu travo em algum conceito e para dar uma refrescada na minha mente eu vou lá para o resumo. Eu já vou fazer, depois de a gente terminar essa entrevista, porque eu tenho a doutrina secreta digitalizada, né? Sim. Então aí é fácil, porque você separa aquilo lá, vou separar do 71 ao 89, isso. E aí já fica fácil você trabalhar naquilo lá. Quem trabalha assim, eu já gosto do papel, mas quem gosta do eletrônico, fácil. Eu gosto, né? do eletrônico, eu tenho o mais eletrônico facilidade. também facilita, por exemplo, ele percorre, tu quer saber onde aparece uma palavra repetida. Já bota na busca ali e acabou, ele vai te buscar, te ajuda a beça. Te ajuda a ampliar o conceito, né? Sim. E isso é importante, sempre estudem com dicionários. Não, mas isso é para estudos... Não tenham pressa. Mas para estudos rápidos, assim, não, porque nada melhor do que um livro, onde você possa carregar, você lê onde você quiser, a canetinha amarela para marcar aqui, né? Aquilo é imprescindível. O livro nunca vai perder o seu... Olha só, uma das orientações que a Blavatsky dá. Mais uma. Ela diz assim, ó, venha para a doutrina secreta sem qualquer esperança de conseguir a verdade final. Boa. Ou seja, não venha com arrogância para a doutrina secreta, porque... Ela não está prometendo nada, então, já está aí. Ou com desejo de poder, então, ó, eu vou ler esse livro, agora eu vou ficar... Vou ficar o bambambam da... bambambam, eu vou sair vendendo esse conceito para todo mundo. Sim. Não, porque ela coloca, sem esperança de conseguir a verdade final sobre a existência e sem qualquer outra ideia, além de descobrir o quanto ela pode conduzi-los em direção à verdade. Interessante. Tá? Veja no estudo um meio de exercitar e desenvolver a mente, nunca antes tocada por outros estudos. Existem conceitos aqui dentro que nunca a nossa mente foi tocada. Sério? Sério. Uai. Tá. Olha que interessante, eu não vou perguntar qual porque é relativo, né? Mas... Sim, porque a nossa mente ela ainda está em processo de desenvolvimento. Acredito que sim. Tá. Então existem aspectos aqui dentro que nós não conseguimos ainda atingir abstratamente. E a doutrina secreta ela trabalha num campo de abstração mental superior. Ela trabalha num campo manásico e búdico. Isso não quer dizer que a pessoa que não entende seja tapada ou burra, vamos dizer, né? Isso aí, porque muita gente fala, não entendo, eu nem vou ler isso aí porque eu sou burro para ler isso aqui. O que você está falando é importante, né? Porque... Tem pessoas no nosso grupo de estudos aqui que colocam para mim assim, Josi, às vezes eu não entendo nada do que tu falou, mas escutar sobre a doutrina secreta me dá uma calma. Foi aquilo que você falou, identidade e alma, né? Então a alma, ela percebe que tem verdade naquele conhecimento. E é isso que a Blavatsky diz, então descobrir o quanto ela pode conduzi-los em direção à verdade. Tá? Olha só. E isso aqui eu coloquei assim como um item muito importante que ela coloca aqui. Ó, não há nada de veredito final sobre a existência na doutrina secreta. Ela não veio para normatizar nada. Dizer que isso aqui é tudo e... Ela não conduz, mas ela nos conduz à direção da verdade. Tá? Que bacana. Porque é uma obra que revela o quadro satisfatório do universo. Ela revela um quadro que nos ajuda a ampliar o nosso conhecimento sobre a existência do universo. Já te dando esse caminho já é um grande passo, né, digamos assim. Puxa. E outra coisa que ela adverte, não devemos nos prender nas ideias fixas, enquanto a verdade está além de qualquer ideia que possamos formular. Ela te deixa em livre pensamento.
Ela não fecha nenhuma ideia. Porque a partir do momento que você vai abrindo a consciência, né, tudo se amplia, né, vamos dizer. E se a unidade é ilimitada, tudo pode ser ampliado. Olha. Tá? Então ela não é um conhecimento que te fecha, que te dogmatiza. Se ela gerar dogmatização é porque tu interpretou errado. Pelo contrário, a doutrina secreta sempre vai gerar em ti mais perguntas. Se tu tinha 50 mil perguntas, quando tu começar a ler a doutrina secreta, tu vai para 100 mil perguntas, tá? E assim tu vai multiplicando. Sim. E tu vai aprender a perguntar. Porque como se estuda filosofia esotérica? Aprendendo a pensar. E quando a gente aprende a pensar, a gente aprende a fazer perguntas. Olha, muito bonito, é isso aí. Quando a gente aprende a pensar, a gente aprende a fazer perguntas. Tá? Muito bom. E isso é o que traz em fundamento a doutrina secreta. Tá, agora então, aprendi a começar a ler a doutrina secreta. Isso. E aí? E depois? Tudo bem, isso aqui pode levar até vidas, como ela disse, né? Bom, só esse começo aqui depois. Depois eu vou iniciar o estudo das instâncias, tá? O que eu sugiro no estudo das instâncias? A instância, ela começa, tá? Ela começa onde? Pra gente ter uma ideia. Já na página 90. Bem lá pra frente já. Depois de todo esse processo que nós conversamos, aí nós já vamos pra página 90. Terminou o proêmio. Tá. Terminou o resumo, terminou isso aqui, você já leu tudo, já está familiarizado, aí... Isso. Aí na página, especificamente na página 94, vai iniciar um pequeno resumo de como as instâncias foram copiadas fidedignamente do livro de Dzian. Que sumiu. E ninguém sabe onde é que está. Esse livro está guardado. Está guardado em algum lugar, com certeza. Os grandes... Disseram que destruíram, mas não destruíram. Não, tá. Esse livro está guardado. Tá. E quando chegar o momento, esses livros vão ser divulgados. Tem muita coisa do livro de Dzian que foi traduzido de forma exotérica, que tem leituras que estão aí. Desses comentários, foi muita coisa traduzida exotericamente já. Mas essa essência aqui ainda está guardada. Então, vai aparecer na página 94 as instâncias escritas desta forma muito poética. São grandes alegorias, sim, grandes metáforas, põe alegoria nisso, descrevendo o universo. Então, por exemplo, a primeira instância, ela abre assim: o eterno Pai e Mãe, envolto em suas sempre invisíveis vestes, havia adormecido uma vez mais, durante 7 eternidades. Isso ela chama, em sânscrito, de sloka, o primeiro versículo, né? O primeiro verso. Tá? A primeira instância é formada de 9 versos, ou 9 slokas. Então, qual é a dica de estudar? Sloka por sloka, verso por verso. Lê ele, vai para o comentário. Tem comentário. Tem. Isso, logo após, viu? Cada instância tem um comentário de Blavatsky. Sim. Lê o comentário, faz os teus resumos, destaca as palavras que estão em sânscrito. Por exemplo, o que quer dizer a ideia de eterno Pai e Mãe? O que quer dizer a ideia de sempre invisíveis vestes? O que quer dizer isso? Procura no comentário, bota do lado a tradução. Terminou de fazer isso, vai para cá. Aqui tem mais explicações. Aqui vai ter a pergunta: o que são HPB? As sempre invisíveis vestes. Aí ela já repete. Tem aí também, tá? Ela repete, tá? Aqui abre dessa forma. Ó, instância 1. Sim, olha só. Ó, instância 1. Aí tem o sloka, tá? Sim. E aí a primeira pergunta: o espaço do abstrato é explicado no proêmio da seguinte maneira? Olha que interessante, tem a razão, pergunta. E aí vem a resposta da Blavatsky. Não, em todos os casos, ela vai explicar. Bacana, fizeram o livro exatamente para explicar as coisas aí, mais um subsídio aí. E é assim que tu vai estudar, sloka por sloka, verso por verso de cada instância. E estudem, meditem, escutem. A gente fez um trabalho que nós gravamos as instâncias. É mesmo? Que legal. E elas estão já disponíveis no YouTube. É mesmo? Coloca lá instâncias de Dzian. Atenção, vai lá. Né, as 7 instâncias de cosmogênese, e aí ela vai estar a escrita... Em que canal tá? Que canal?
Marcelo Luz. Marcelo Luz. O nome do canal é Marcelo Luz. Anota aí, canal Marcelo Luz no YouTube. Instâncias de Gizian. Aí vai estar na voz do Fernando, que ele que fez a gravação. Mansur, tá. E a descrição e o desenho da estância. Que legal, olha só, um instrumento bacana aí para você ouvir. E é um instrumento legal porque se tu fizer uma prática meditativa em cima, que a gente faz isso no estudo de grupo, a gente coloca a estância para escutar, tá? Fecha os olhos e só escuta. Olha que bacana, eu nunca tinha visto isso aí de... Isso traz para a alma um alento. Imagino, acredito que sim. E depois te senta para estudar. Muito bom, boa ideia. E é mais ou menos essa a etapa de sequência daí para ir adentrando a todas as instâncias. Eu achei ótimo. Já tem tudo. Quem não lê agora Doutrina Secreta é porque não quer dar o seu livro para alguém, né? Ou não é? Dá a sua coleção para alguém que queira ler, ou então tira lá, passa lá o pincelzinho no pó, tira e começa a ler. E depois veja mais esses livros aqui, que eu já disse mais uma vez, é barato, né? Barato, esses livros são baratos. A Sociedade Teosófica tem um preço muito bom. E acompanhe isso aqui. Eu acho que quem está assistindo Vida Inteligente, quem gosta de teosofia, quem gosta de assuntos esotéricos ou exotéricos, está no lugar certo. Então você tem a faca e o queijo na mão, só comer agora, depende de você. Não é isso? Exatamente. Então, é isso. Então quem realmente tem interesse em querer responder perguntas como de onde eu vim, para onde eu vou e quem realmente eu sou, não tem material esotérico melhor, né, e traduzido em língua portuguesa e traduzido em inúmeras línguas pelo mundo. É um livro que continua sendo publicado, sem dúvida, e não tem quem não conheça, quase todo mundo conhece. Se você perguntar para 10 pessoas, 8 vão saber que é Blavatsky, alguma coisa, né? Então, o interessante de tudo isso, que eu fico muito grata de poder estar falando disso aqui no teu programa, é desmistificar essa ideia, Grigo, que é difícil estudar a doutrina secreta. Não é difícil estudar a doutrina secreta. Eu vejo que é difícil estudar qualquer matéria de filosofia esotérica, né? Se eu for estudar cabala é difícil, se eu for estudar hermetismo é difícil, se eu for estudar o conhecimento pitagórico, os próprios diálogos de Platão são tremendamente difíceis. Por quê? Porque todos eles vêm de um método idêntico ao método que está na doutrina secreta. Qual é o método? É o método de análise e correspondência. Eu preciso aprender a fazer analogias. As analogias, elas nos linkam ao conjunto de ideias. E aprender ao mesmo tempo e correspondendo isso com vários saberes. Então, realmente, isso é um pouco mais trabalhoso, mas não é difícil. Não é difícil, mas nós precisamos, isso assim como nós crescemos, os nossos professores na escola nos mostraram muita coisa, quer dizer, não adianta me dar o livro lá do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano e eu não ter aula para saber como interpretar aquele livro, como ler aquele livro, como conjugar o verbo. Eu não posso ir no pretérito mais que perfeito se tem o presente. Então essa orientação que você está passando hoje, e nada é por acaso, né? Acho que vai ajudar muita gente, porque realmente é difícil. Você pegar a doutrina secreta e abrir a doutrina secreta, é para ficar louco ali. Realmente a turma desiste mesmo. Por quê? Porque não tem a orientação de como ler. Você está passando hoje, didaticamente, para variar, né, que você é boa nisso, parabéns. Então você está dando uma orientação. Agora sim as pessoas vão se animar, porque tem uma orientação. Eu vou ler ali, tem uma série de coisas complementares que podem ir me ajudando, então vai ficar mais fácil. Aí a turma se anima, a pessoa se anima. E outra coisa, assim, o estudo da doutrina secreta, ele também abre quando a gente estuda em grupo. Acredito. Então, se tu tem um amigo que gosta, te reúne com esse amigo e estuda. Vocês têm estudo da doutrina secreta? Nós temos quinzenalmente, às segundas-feiras. Tá? Vou fazer o final assim para a gente botar no crédito aí. Então, a próxima segunda-feira, que vai ser dia... segundas-feiras. Quinzenalmente, das 18h30 até as 20 horas. Tá? É 1h30. Uma hora e meia de estudo da doutrina secreta. Isso.
Isso aí, quer dizer, É gratuito, aberto ao público. qualquer pessoa pode chegar a qualquer tempo, não interessa, não vai ficar boiando, como a gente diz, porque ele vai estar... a gente faz introduz a pessoa no tema que a gente está. Tá. Eu sempre procuro trazer os conceitos o mais mastigadinho possível, né? Vou atrás da etimologia de cada palavra, vou fazendo... Etimologia é muito importante. Vou muito fazendo importante. um passo a passo dos conceitos. E o que é legal no grupo é que um diz como que entendeu, o outro fala como entendeu, o outro diz, não entendi nada, o que é isso? Um ajuda o outro, isso é importante. Então, o estudo de grupo é um estudo muito importante. Então, quem que for aqui da região, que mora em Florianópolis, que tiver interesse, né, busque. Tá aí gratuito, veja só, coisa maravilhosa com a Josi, já que vocês gostam tanto da Josi, olha aqui, tá, vai pessoalmente perguntar, é você que ministra ou não? Sim. A Josi ministra. Eu, o Regis e o Fernando. E o Fernando, o Mansur, tem outros, são instrutores maravilhosos, conheço os três, né? O Regis também dá aula. Nossa, também. Então, é uma maravilha isso aí. Então, está aqui, logo aqui embaixo, se a gente cavar aqui, nós vamos, 2 andares abaixo, isso é bom. Josi, muito obrigado mais uma vez. Assim. Que agradeço. Agora acho que a gente tem que dar desenvolvimento a isso. Vamos ver que outra matéria a gente vai poder trazer para dar subsídios também para mais ferramentas, vamos chamar assim, mais ferramentas para facilitar esse trabalho. E a gente fazendo isso, o que acontece? Né? Melhora eu, melhora você, melhora todo mundo, e assim por osmose aí, daqui a pouco nós estamos ajudando a melhorar todo mundo. Porque se a gente entender de onde nós viemos e o que nós estamos fazendo aqui como missão, nós vamos sendo pontos de luz. Com certeza. No mundo. E vamos trabalhando com a nossa verdadeira essência, que é a nossa essência espiritual. É para isso que o homem está aqui. Ele está numa jornada para descobrir quem verdadeiramente ele é. E sair dessa separatividade que é a personalidade. Porque a personalidade ela é boa no sentido de nos trazermos uma certa idiosincrasia. Mas nós temos que saber lidar muito bem com a personalidade. Por quê? Porque em essência nós somos esse ser espiritual que está aprisionado num certo grau dentro de nós. Então nós precisamos deixar com que ele volte a respirar, dar alimento a ele. Então o estudo de temas esotéricos alimenta a alma para que ela se liberte. Perfeito. E siga a sua jornada. Eu concordo com você. E desde que tenha desde que tenha elementos para isso, e nós temos muitos, né, digamos assim, bons instrutores, então tá aí. Temos tudo aqui para nos tornarmos melhores, né? Basta querer. Josi, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.